Olá, eu sou Inácio Santos. Este é o Fator X, o nosso canal sobre X-Men, e hoje trazendo até vocês Pecados de Sinistro, os números 65, 66 e 67, e que é a culminância de vários eventos construídos aos poucos na revista Immortal X-Men, que está sendo publicada pela Panini no mix de X-Men desde o número 55, ou seja, desde 10 meses atrás. E você pode ajudar o canal Fator X para que eu possa produzir mais vídeos. Você pode fazer isso fazendo um pix para a gente através desse QR Code que eu deixo aqui na tela a maior parte do vídeo. Ele leva você direto para a minha chave Pix, né? Então você pode ler com o seu aplicativo bancário. Essa chave Pix é o número de celular, que é o primeiro item aqui da descrição também, caso você queira fazer o Pix de outra maneira. E você sempre pode comprar a revista que eu estou falando aqui no vídeo pelo link que está na descrição. Esse link é da Amazon e dá uma comissão para o canal. Tem os links de outras revistas dos Mutantes e alguns números recentes que ainda estão disponíveis na Amazon. Então, quando você compra por qualquer um desses links, você ajuda aqui o canal Fator X. E mais um meio é clicar no botão Seja Membro, contribuir mensalmente com o canal e assistir aos nossos vídeos um pouco antes deles ficarem públicos para os demais inscritos. Pecados de Sinistro antecedentes. Então, em ordem cronológica e de publicação da atual revista X-Men. Se você pegar os 4 primeiros números da revista X-Men, nós temos lá Dinastia X e Potências de X. Mas aqui, importante para nós, é uma escala colocada pelo Jonathan Hickman no número 2 de Powers of X, que no Brasil saiu em X-Men número 2. Aqui ele fala dos tipos de sociedade galácticas que a gente pode encontrar e dos tipos de inteligências que existem, inclusive inteligências computadorizadas. E nessa escala ele vai mostrando elaborações que levam a justificar a existência de uma inteligência suprema com a inteligência suprema Kree, que reúne várias mentes de várias pessoas de um mesmo planeta ou de um mesmo império, e isso tem seu valor ali, imitando aquela escala que existe de verdade no mundo real, a escala Kardashev, que é relacionada a sociedades hipotéticas que nós poderíamos encontrar pelo universo. Então ele vai escalonando, eu não vou pegar todas as escalas aqui, mas vou destacar um ponto que ele cita, que é a mente global, quando uma entidade do tamanho do planeta, normalmente um planeta mesmo, pensa todo ele com a mesma mente de alguma maneira. Ou são mentes computadorizadas, um cérebro mecânico autorreplicante. Tem até um exemplo disso em Powers of X, que os humanos criaram Nibiru, né, transformaram um planeta do sistema solar em um planeta que é todo ele uma mente coletiva, mecânica. Mas também um planeta onde todos os seus habitantes pensassem com o mesmo intelecto, geraria sim uma mente planetária. Isso é importante a gente saber. Depois disso, a gente pode ir para X-Men 55, e eu vou deixar inclusive o vídeo sobre essa revista, na verdade sobre a revista Immortal X-Men, que eu fiz um vídeo separado antes, nas telas finais. Aqui a gente vai ver que Moira, que também nos 4 primeiros números da revista X-Men a gente descobriu que era mutante, que tinha a habilidade de viver uma vida inteira, morrer e reiniciar o tempo a partir do seu nascimento, fazendo novas escolhas e mudando completamente a realidade. Em X-Men 55, que publica Immortal X-Men número 1, a gente ficou sabendo que mesmo depois de Moira perder os poderes e ser banida de Krakoa, o Senhor Sinistro guardou seu material genético e tem a possibilidade de criar clones dela. Então o que ele faz? Ele cria um clone. Aí, quando a realidade não está do jeito que ele quer, quando os eventos não deram certo, ele perdeu uma votação do conselho, o plano dele não funcionou, o que ele faz? Ele mata o clone. A realidade volta até aquele ponto onde o clone foi gerado. O novo clone surge com as memórias do original. O Sinistro faz então uma cópia daquelas memórias, vê o que deu errado e tenta tudo de novo. Então ele fica reiniciando o universo. Só que diferente de Moira, que fazia isso desde o começo da sua vida, como ele usa clonagem, ele fica fazendo pontos específicos, como se ele salvasse um jogo. Ele chama inclusive de pontos de salvamento. E também, nessa mesma edição, a gente vê que as maquinações de Sinistro vão levar Esperança Summers a fazer parte do Conselho Silencioso. Em X-Men 61, a gente vai ter mais um número de Immortal X-Men, onde a gente vai descobrir a origem do Senhor Sinistro, a origem reformulada dele. Então a gente já sabia que o Senhor Sinistro ganhou seus poderes do próprio Apocalipse, que ele era um humano normal, um evolucionista, inclusive contemporâneo ao próprio Charles Darwin, e que foi evoluído à força. A gente achava que o Nathaniel Essex, que fica enfrentando os X-Men, trocou de corpo, algumas vezes por clonagem e tudo mais, mas que era o mesmo Nathaniel Essex que foi modificado pelo Apocalipse. Mas aqui a gente vai descobrir que não, que na verdade aquela versão do Sinistro, modificada por Apocalipse, passou a ter um certo apetite para sobreviver. Ele precisa matar pessoas e drenar algumas essências, como se fosse um vampiro mesmo, ou uma espécie de canibal. E esse seu ato necessário para sua sobrevivência foi interrompido por Mística e Sina, que o encarceraram em um asilo para loucos, onde, sem consumir vidas humanas, ele acabou por morrer. Só que na conclusão daquela história a gente vê que no momento que Nathaniel Essex morreu, em seu laboratório, 4 clones foram liberados. O Senhor Sinistro, quando sofreu sua mutação nas mãos de Apocalipse,
recebeu um diamante vermelho em sua testa. Os clones, imitando esse original, tem cada um deles um naipe de baralho. O Nathaniel Essex com o qual a gente lida, o Senhor Sinistro que está em Krakoa, é apenas o Nathaniel Essex de ouros, mas existe ainda uma Nathaniel Essex de copas, um de paus e um de espadas. Esses 4 personagens têm sido apresentados nas várias revistas dos mutantes desde então. E eu não vou falar muito de cada um deles aqui, mas o Dr. Estase, que é a versão humana do Senhor Sinistro, é um dos líderes da Orcs e sobreviveu esse tempo todo sem usar DNA mutante, provavelmente usando tecnologia inclusive de estase para manter longos períodos de vida sem envelhecer o próprio corpo. A Madre Virtuosa apareceu logo depois do juízo final, invocada por feitiçaria por Sebastian Shaw, que recorreu a tomos antigos do Clube do Inferno e invocou essa entidade. Ela é um sinistro, um clone genético do sinistro, mas que enveredou pelo caminho da magia, pelo jeito, influenciou bastante o Clube do Inferno. Ela aparece mais nas páginas de Legião do X, tendo que lidar ali com o próprio Legião, com o Noturno. E o Nathaniel Essex de Espadas nos foi revelado recentemente, no número anterior da revista X-Men, X-Men 64, em X-Men Red, que era Orbes Estelares, um membro da raça dos progenitores, que tem sua própria fazenda de mundos no espaço e que também está tentando, à sua maneira, através da fazenda de mundos, conseguir muitos dados e se tornar uma mente planetária, ali usando as mentes dos vários progenitores que ele criou. A gente achava que era uma raça alienígena, mas parecem ser experimentos dele, muito provavelmente a exemplo dos clones do Sinistro, mesmo criados por outras maneiras. Os progenitores de orbes estelares também devem ter cópias da sua mente. E voltando um pouco nas publicações até X-Men 62, a gente vai ver o momento em que Sinistro, questionado justamente porque os X-Men descobriram que o Dr. Êxtase é uma versão do Sinistro e acham que é parte dos planos dele, que ele está ajudando a Orcs, então os X-Men questionam o Sinistro. Eles já tinham tentado fazer isso antes, mas aconteceu a mega saga Juízo Final, que envolveu Eternos, Vingadores e X-Men, e aí o Sinistro não ficou disponível porque ele foi abduzido pelos Eternos, então não pôde se explicar. E no dia que ele deveria se explicar para o Conselho, na verdade, ele vai revelar todos os seus planos, pelo menos para nós. Por quê? Porque, na verdade, ele colocou a Esperança Summers no Conselho Silencioso porque desejava matá-la. E ele sabia que teria um motivo para atacar vários membros do Conselho Silencioso. Assim, em X-Men 62, a gente viu quando várias vezes ele reiniciou o tempo usando seus clones de Moira, até conseguir matar alguns membros do Conselho Silencioso, mas nesse grupo de alguns membros incluía Esperança Summers. Isso porque ele precisava matá-la, mas também precisava que eles não percebessem que ela era seu alvo. Eles precisavam imaginar que ele estava tentando apenas se livrar das acusações. Assim, X-Men 62 terminou com os membros sobreviventes do Conselho Silencioso perseguindo o Sinistro, que os traiu e ainda matou alguns de seus membros, inclusive Esperança Summers, peça-chave dos protocolos de ressurreição. E é assim, a partir desse ponto, que começa X-Men 65 da Panini. X-Men 65, resumo completo. Immortal X-Men número 10. Então aqui a gente vai ver a caçada ao Senhor Sinistro. Esperança estava morta, alguns membros do conselho estavam mortos e os protocolos de ressurreição estavam prejudicados. Então, antes mesmo de perseguir o Sinistro, isso precisava ser corrigido. E qual o poder da Esperança Summers? Duplicar poderes dos mutantes, mas também controlá-los em certa medida e estabilizá-los. O 5, então, decide, depois que o Mímico rejeita a tarefa, não se acha capaz para a tarefa, ir até o corpo de Esperança Summers e duplicar seu poder, mesmo com ela morta. Ele é capaz de duplicar poderes, mas não é capaz de controlá-los nem estabilizá-los. Os protocolos de ressurreição então são realizados com Synchro no lugar de Esperança. As gêmeas Stepford vão colocar o backup da mente de Esperança de volta no seu cérebro, do corpo novo criado para ela, como faria anteriormente Xavier ou Emma Frost, mas que são parte dos membros do conselho que foram executados por Sinistro. Uma nova Esperança Summers vai ressuscitar, e depois disso os outros membros do conselho. Exodus, Xavier, Rainha Branca, todos telepatas muito poderosos. E foi depois disso, desse processo de ressurreição um pouco diferente do que eles estão acostumados, Ciclope assume a liderança da perseguição e pede para os membros do Conselho Silencioso, inclusive, se afastarem para não correr o risco do Sinistro causar mais nenhuma baixa no corpo dirigente de Krakoa. O Sinistro resiste, usando vários das suas cópias, vários seus clones bizarros que ele cria no seu laboratório, que nem são cópias de verdade, são misturas, são as primeiras quimeras que ele gerou, mas que são deformadas, monstruosas, e os X-Men têm certa dificuldade, então acabam pedindo que o Conselho Silencioso entre também na luta para ajudar, e o Conselho vai fazer isso. E o Sinistro vai acabar sendo derrotado, levado a julgamento e exilado no Poço, interior de Krakoa, onde ele deve ficar preso, revivendo seus pecados, como já aconteceram com Dente Sabre e os membros dos exilados,
que a gente acompanhou na revista do Wolverine. Então, acabou o problema, né? Só que depois disso, a gente vai ver que o Xavier tira o capacete cérebro que ele usa sobre seu rosto a maior parte do tempo e tem um diamante vermelho na testa dele. E não só na testa dele, mas também nas testas de todos os ressuscitados, inclusive Esperança Summers. Então, Mística e Sina deixaram Krakoa, pois Sina já tinha visto todo o futuro e sabia que não havia mais lugar para as duas ali. Começaram os pecados de Sinistro. Pecados de Sinistro, número 1. Aqui a gente vai ver o quê? Que, na verdade, desde o começo, o Senhor Sinistro queria dominar Krakoa. Ele codificou no DNA que ele armazenou esses anos todos e que era a base dos protocolos de ressurreição, era com base no banco de dados de DNA do Sinistro. Os 5 geravam um corpo para o mutante morto voltar à vida, para o Xavier poder colocar a mente daquele mutante no novo corpo. Então, o Sinistro tinha fornecido esses dados, só que ele escondeu lá um filamento de DNA que é sua mente, para dominar cada mutante ressuscitado. E como ele é muito ardiloso, esse mutante fingiria ser o mutante original, mesmo recebendo ali o backup da mente e tudo mais. Isso passaria batido, porque seria Sinistro que estaria no controle do corpo. Só que isso nunca aconteceu, porque quando Esperança Summers usava seus poderes para estabilizar os poderes dos outros mutantes do quinteto na hora de produzir o corpo, passar a mente original do mutante para o corpo novo criado, já que ele tinha morrido e tudo mais, ela apagava esse filamento de DNA e fazia isso inconscientemente. Ela não percebeu, porque se ela percebesse, ela teria denunciado o Sinistro. Então, desde o número 1 de Immortal X-Men, em X-Men 55 da Panini, o que o Sinistro está fazendo, todo esse plano dele, era para se livrar de Esperança Summers e poder fazer as pessoas passarem pelos protocolos de ressurreição com sua mente, inclusive a própria Esperança, como ele conseguiu. A partir daí, ele passou a controlar uma parte importante do Conselho Silencioso. E aos poucos, com Esperança do seu lado agora, sendo também ela uma Sinistra, uma Nathaniel Essex, todo mundo que passou pelos protocolos de ressurreição depois disso é um Sinistro também. Assim, ele vai substituindo todo mundo em Krakoa e poucas pessoas não passam pelos protocolos. As suas cópias tiraram ele do posto uns 2 anos depois dele estar preso, depois que eles já tinham substituído bastante gente de Krakoa. Ele inicia uma campanha para que Krakoa se expanda ainda mais e para que a mente sinistra se expanda ainda mais. Alguns anos depois, ele executa a própria Krakoa, mas a mente dela, e culpa a Orcs por esse ato. A única pessoa que percebe que Krakoa se tornou um vegetal inicialmente e que ainda não é um sinistro é o Douglas Hansen, mas uma versão sinistra do Wolverine mata ele. E o que ele diz para todo o resto da humanidade? Que quem matou Krakoa, quem matou a mente de Krakoa, foi a Orcs. E que com isso, backups preciosos das mentes de seres humanos. Por quê? Porque os mutantes estavam dando prioridade a ressuscitar mutantes, porque muitos mutantes foram mortos ao longo de todos esses anos, mas uma porcentagem dos telepatas de Krakoa estava voltada para fazer backup de mentes dos humanos, principalmente dos humanos mais pobres e das crianças, para que eles pudessem voltar. E ele diz que esses backups foram perdidos com o ataque da Orcs, que também reduziu Krakoa a um vegetal. Com isso, ele reuniu várias forças para avançar e atacar a Orcs em sua base. Então a Orcs praticamente acabou nesse dia com a ajuda dos humanos. Só que aí, isso também fazia parte dos planos do Sinistro, não era só para derrotar a Orcs. Ele diz o seguinte, falou, olha, agora sobrou um outro método, gente, que é humanos virarem mutantes, para que todos eles tenham seus backups, junto com os nossos backups principais, que se perderam, mas que a gente é capaz de recuperar mais rápido com os nossos telepatas. Então o que ele faz? Começa a criar bancos de DNA por todo o mundo, que enxertam um DNA artificial em seres humanos. Essa opção já existia, mas agora ele amplia ela. E esse DNA artificial tem a mente sinistra. É claro, alguns humanos começam a perceber, então a gente vê rebeliões de Ben Urich, Fog Nelson, mas eles rapidamente caem nas mãos de outras pessoas que já foram transformadas em Sinistro. E assim, a própria Terra vai sendo remodelada. Antes disso, Capitão América já foi substituído por uma versão sinistra, os X-Men se tornaram os heróis mais poderosos da Terra. Por quê? Os Vingadores, transformados em Sinistros, atacaram a Casa Branca e mataram o presidente. Então tudo isso produziu uma confiabilidade que quando o Sinistro diz, olha, agora só sobrou vocês receberem DNA mutante, não é a sociedade humana anti-mutante de antes. Agora os X-Men são os maiores heróis da Terra. Poucas pessoas não passam pelos protocolos. Quem não passa? Noturno, já passou algumas vezes, mas num protocolo de ressurreição recente, ele voltou com chifres, e desde então, eles contam isso pra gente nessa história, ele tá com a mutação um pouco desenfreada, se tornando cada vez mais animalesco. O que o Sinistro fez? Prendeu ele num lugar para estudar melhor, então ele foi lá e levou o Noturno, e criou uma cópia para substituí-lo. E outra pessoa que não passou pelos protocolos de ressurreição é a Tempestade. Por quê? Porque se você estava acompanhando X-Men Red, ela e o Magneto combinaram de não passar pelos protocolos de ressurreição, porque o povo de Araco não quer passar pelos protocolos de ressurreição. Então, em solidariedade a eles,
ela decidiu fazer isso. O Magneto, inclusive, morreu e não passou pelos protocolos de ressurreição, continua morto. E a Tempestade tem seguido viva até então, mas, como não morreu e como se morresse não passaria pelos protocolos, não virou uma Sinistra. Então ela é a única voz no Conselho, cerca de 5 anos depois, que não é uma Sinistra. Ela percebe as maquinações e percebe que aquele não é seu amigo Noturno. E aí ela se rebela. O Sinistro se revela nessa hora e mostra o verdadeiro Noturno, que a essa altura está completamente bestial. Todo mundo revela o seu diamante vermelho na testa e ela vê que está entre sinistros. Só que ela já tinha se preparado para essa revelação. E estava em contato telepático com Labatuca, que ajudou a se livrar do controle dos telepatas que tentaram dominá-la, mesmo à distância, mesmo estando lá em Araco. E, com a ajuda da mente dela e com seus próprios poderes climáticos, ela arrebentou tudo e saiu voando. A partir daí, Krakoa e Araco estão em guerra. Sinistro começa a criar suas primeiras gerações de quimeras, mesclando apenas 2 DNAs mutantes e enviando esses soldados descartáveis para lutar contra Araco. Enquanto isso, Krakoa continua se desenvolvendo e as maquinações de Sinistro vão se aprofundando. E assim, 10 anos depois, Namor já se tornou um Sinistro e matou o Dr. Destino que procurou ele, percebendo o que estava acontecendo com a Terra para pedir ajuda, para tentar libertar os humanos e, é claro, não atrapalhar seus próprios planos de dominação. Asgard foi destruída pela magia, usando artefatos mágicos conseguidos por Sebastian Shaw. Sebastian Shaw, inclusive, usou os feitiços que ele aprendeu lá no Clube do Inferno para se tornar um ser muito poderoso, mas é um Sebastian Shaw sinistro, servindo ao Senhor Sinistro. E 10 anos depois eles estão muito poderosos e o Senhor Sinistro acha que manda em tudo, até que ele perde uma votação para o Conselho Silencioso. Ele quer transformar toda a Terra numa única mente sinistra. Ele quer criar um domínio, ele quer criar uma mente global para assim ascender naqueles níveis daquela escala que eu falei para vocês nos antecedentes. Ele quer criar uma força de inteligência tão grande que colapse sobre si mesma e torne ele uma espécie de deus mental que vai existir para sempre. Mas o resto do Conselho Silencioso quer fazer uma guerra às outras nações intergalácticas que cercam o planeta Terra. E isso pode arrasar os planos de Sinistro. Mas tudo bem, eles são cópias dele, pensam com a mente dele e vão obedecê-lo. Só que não. Não é isso que acontece. Acontece que eles fizeram modificações nos protocolos de ressurreição ao longo desse tempo todo. Afinal, como Sinistro, eles têm uma mente ardilosa, eles são traiçoeiros. E acontece que eles traíram o próprio Sinistro e ganharam mais independência. E agora ele está bem prejudicado e fala: não, beleza, deu tudo certo, exceto por isso. Vou lá no meu laboratório, matar o clone mais recente de Moira e começar de novo, dando menos independência para esses sinistros, vou resolver tudo. Só que o sistema de teleporte que leva ele diretamente para o seu laboratório não funciona. Ele começa a ficar apavorado, mas beleza, ele tem como entrar fisicamente. A gente vai descobrir que ele guarda os clones de Moira num laboratório que ele criou no subsolo da Ilha Muir, uma afronta à Moira original. Mas ele vai lá, faz isso a pé então, né? Desativa o sistema de segurança e entra. Quando ele chega lá, os clones foram roubados. O laboratório dele inteiro foi roubado. Sinistro está preso no inferno que ele próprio criou. Tempestade e a Irmandade de Mutantes número 1. Aqui a gente vai ver os eventos que seguiram com Tempestade em paralelo à sua ruptura com o Conselho Silencioso. Após descobrir que o Sinistro tinha dominado todo o Conselho e transformado seus membros em versões de si mesmo, Tempestade então volta para Araco, reúne a Irmandade de Mutantes e prepara um ataque a Krakoa. E no momento que Tempestade prepara seu ataque a Krakoa, ela é avisada pela própria Sina que esse não é o momento é mais o futuro. Os eventos, então, que a gente acabou de ver em Pecados de Sinistro vão se seguindo, inclusive o momento no qual o Sinistro desenvolve suas quimeras e as volta contra Araco, destruindo o antigo planeta Marte e reduzindo Araco a um cinturão de asteroides, onde alguns poucos sobreviventes mantêm resistência à nova ordem estabelecida por ele, ainda com Tempestade como sua líder. Então, nós chegamos a 10 anos após o início dos Pecados de Sinistro. Tempestade tem uma Irmandade de Mutantes razoavelmente diferente, com um Cable que se uniu a Shiloh, a história viva de Araco. Novos membros, outros faleceram, como é o caso de Roberto da Costa, o Mancha Solar. E nós temos um guarda-costas para Ororo. Se trata de John Ironfire. E é nessa conjuntura que Sina vem até Araco. Assim que ela surge e começa a falar com Tempestade, as duas começam a discutir. E rapidamente, John Ironfire projeta uma lâmina de seu braço e aparentemente mata Sina, apenas para que ela se revele mística. E é o momento que John Ironfire revela a verdade. Ele já sabia, ele observa a mística há muitos anos e diz que mesmo em outras formas, ele pode ler sua linguagem corporal, seus maneirismos, até pequenas coisas escondidas em sua fala. E percebeu que não era Sina que tinha vindo se reunir com Tempestade. Mística conta que Sina tinha visto em seu futuro que Tempestade não a mataria,
mas que Mística decidiu proteger sua mulher e ela mesma à reunião por garantia. Mas o que ela trazia era fruto das visões genuínas que Sina tinha do futuro. E ela dizia o seguinte: este era o momento de atacar. Elas tinham descoberto onde era o laboratório de Sinistro, onde ele guardava os clones de Moira, com os quais ele poderia reiniciar o universo. E segundo Mística, esse era o momento delas mesmas fazerem isso, matarem o clone vigente de Moira criado por Sinistro, e assim fazerem tudo voltar ao momento que antecedeu ao ataque ao Conselho Silencioso, e aí impedir toda a linha do tempo de existir até aquele ponto. Convencida, Tempestade reúne sua nova Irmandade de Mutantes e vai com Mística até a localização. Esse laboratório fica oculto sob o laboratório original de Moira, na Ilha Muir. Então elas vão para lá, encontram várias criaturas geradas por Sinistro, que ainda não são tão modernas quanto suas quimeras, que têm inteligência, têm estratégia, são ali quase como zumbis mutantes, versões combinadas de medula com larval, e eles são muitos e muito agressivos, então isso dificulta a Irmandade a avançar e encontrar o laboratório de Sinistro. E para isso a equipe se divide. Se divide em uma principal, a essencial, que é capaz de lidar com o laboratório de Sinistro, e outra de combatentes, que vai segurar o maior número dessas criaturas do lado de fora, enquanto Tempestade e o grupo principal lidam com o laboratório. Assim, Mística é uma das que fica para trás, junto com uma velocista, junto com Cora, que aumenta os poderes de outros mutantes, com Cable, que é um especialista em armas. Dentro do laboratório, se deparam com um laboratório dentro do laboratório, esse protegido por bioengenharia que gera vários poderes mutantes, inclusive um escudo criado pelo material original de Unus, o Intocável, e para eles se mostra intransponível. Tak começa a usar tecnologias que Tempestade nunca ouviu usando e revela que tem uma outra que pode teletransportar todo o laboratório dali, para que se possa trabalhar no escudo que impede teleportes para o seu interior com mais calma em outro lugar. Tempestade então permite que Tak use essa tecnologia, ele envia o laboratório para longe, apenas para em seguida a isso, quando a história volta lá para cima, mostrando os combatentes que estão tentando segurar essa horda que tenta proteger o laboratório de Sinistro e chegar até a Tempestade, Tak e John Ironfire, a gente vê que lá Mística está meio bugada, está estranha, bugada mesmo, como se fosse um programa de computador. E é a hora que eles percebem que ela não é real. Assim que o laboratório interno, onde estão as moiras, é teletransportado de lá por Tak, Tak se revela, sendo na verdade a própria Mística. Apunhala a Tempestade e revela para John Ironfire que todos os sinais que ele aprendeu a detectar durante todos esses anos foram pistas deixadas por ela para que ele se sentisse seguro e não percebesse quando ela estivesse realmente filtrada, que era aquele momento. Ela deixa a Tempestade muito ferida, mas ainda viva, e revela que roubou o laboratório para si, se teletransportando de lá e deixando a Irmandade de Mutantes a ver navios. Em outro lugar, a gente vê que a tecnologia usada pelo falso Tak foi fornecida por orbes estelares, que está de conchavo com Sina, e que tem suas motivações bem esclarecidas. Ele quer se tornar um domínio, uma mente global. É isso que ele está construindo com os progenitores em sua fazenda de mundos. E ele quer fazer isso antes de Sinistro, com seu projeto de tornar toda a humanidade clones de Sinistro, com a mente sinistra. Então, ele tem sua motivação bem delineada ali, sabe por que não quer que a realidade seja reiniciada. Ele está prestes a conseguir seu intento. Agora ele pergunta por que Sina não quer rebutar tudo. E ela conta que ela viu o futuro. E a única realidade na qual Mística continua viva e as duas podem permanecer juntas é uma realidade dominada por Sinistro. E ela acha esse um preço pequeno a se pagar para continuar com sua esposa. Importante, foi esse roubo do laboratório de Sinistro que fez com que, no final de Pecados de Sinistro número 1, Sinistro chegasse a Elemuir e não encontrasse as moiras, porque orbes estelares e Sina manipularam Tempestade para poder roubar o laboratório de Sinistro. E foi isso que colocou ele na situação difícil que ele está lá naquela primeira revista. As duas histórias são paralelas. Noturnos, número 1. Aqui a gente vai conhecer o espírito da variância, algo análogo ao espírito da vingança que gera os vários motoqueiros fantasmas que a gente conhece no universo Marvel 66. Inclusive são vários espíritos da vingança. Esse espírito da variância tem um efeito diferente e busca criar variedade, criar variações. Ele está ligado pela magia da Madre Virtuosa ao Banshee, o Banshee é seu hospedeiro. E ele tem um poder interessante. Com essas variações, ele consegue libertar os hospedeiros da mente sinistra durante algum tempo do controle sinistro. Mas está funcionando muito pouco. E eles estão invadindo o Santo Sanctorum para conseguir roubar qualquer item mágico que possa ser útil à Madre Virtuosa, que é uma feiticeira. Lá em Pecado Sinistro, a gente viu que tanto Stephen Strange
quanto Wanda Maximoff foram assassinadas por Sinistro no começo de seu plano de dominação. Então, o Santo Sactório deveria estar vazio. Mas não, ele está cheio de Noturnos. A guarda de elite de Sinistro. Clones, quimeras criadas, sempre combinando o DNA do mutante Noturno com o DNA de um outro mutante muito perigoso. A Wolverine, Dentes de Sabre e até o Homem-Aranha. Essa guarda de elite se move com muita facilidade usando o poder de teletransporte do Noturno. Mas o DNA de Noturno é um investimento bem recente no banco de dados que gera as quimeras que Sinistro usa. Isso porque a mutação desenfreada dele impedia que seu DNA se estabilizasse e mesmo clones, quimeras criadas com o DNA dele não vingavam, não eram possíveis de ser usadas por Sinistro. Isso é fruto de feitiços realizados pela Madre Virtuosa para que o DNA de Noturno não fosse usado até um certo momento. E, recentemente, ela desfez o feitiço porque esse DNA seria útil, e é agora. A verdade é que os Noturnos têm muita fé. E diferente de outros alvos dos poderes do Espírito da Variância, os derivados de Noturno, as quimeras criadas com DNA de Noturno, não têm efeitos temporários quando atingidos pelos gritos de Banshee. Eles se libertam definitivamente, em que pese que os pensamentos sinistros continuam ali rondando sua mente tentando retornar. Assim, o Banshee acabou recrutando uma parte daqueles que vieram para assassiná-lo. Os outros acabaram sendo mortos pelas forças combinadas do Banshee, possuído pelo espírito da variância, e os Noturnos que ele libertou. Assim, ele volta a se encontrar com a Madre Virtuosa. Ela, por sua vez, o leva para um encontro que já estava agendado com os outros dois Nathaniel Essex que existem, além do próprio Senhor Sinistro, que está dominando tudo nesse momento. Então ela vai se encontrar na Lua com Orbes Estelares e o Dr. Estase. Lá, a gente vai ver que foi uma arapuca para o Dr. Estase. Usando os Noturnos, ela assassina o Dr. Estase com a conivência do Orbes Estelares, que tramou tudo. E depois, os dois se separam. Porém, ela teve conhecimento nessa reunião, e após prestar o serviço de matar o Dr. Estase, que era a maior preocupação do Orbes Estelares, de que o laboratório das Moiras está lá na Fazenda de Mundos. E agora ela tem teleportadores muito eficientes. E a partir daí, usando da fé desses Noturnos, que está codificada no DNA deles, ela funda uma seita. Essa seita tem um objetivo: conseguir se teletransportar para dentro do laboratório das Moiras. E é isso que cada um deles faz quando começa a perder a luta contra o DNA Sinistro. E a mente do Senhor Sinistro começa a florar, querendo controlar aquela quimera. Toda vez que um desses derivados do Noturno começa a se perder em pensamentos que são, na verdade, do Senhor Sinistro original, eles se teletransportam para dentro do laboratório, sempre tentando invadir e libertar as Moiras que estão lá dentro, matá-las para que a realidade seja reiniciada. Mas também é uma forma de eutanásia, vamos dizer assim, porque uma vez que eles estão sendo possuídos pela mente sinistra novamente, ao se teletransportar para o laboratório e falhar, eles morrem instantaneamente e não voltam a ser controlados pelo sinistro. Provavelmente, os planos da Madre Virtuosa é que em algum momento algum deles consiga cumprir a missão. Até lá, ela dá outras missões a eles. Reunir itens de poder, como o próprio espírito da variância foi fazer lá no Santo Sactório. Agora ela tem uma lista muito maior de coisas mágicas que ela acredita que podem romper a proteção contra teletransporte que envolve o laboratório do Senhor Sinistro. E esse é o objetivo dos Noturnos. 10 anos dos pecados de Sinistro. O Senhor Sinistro governa todo o planeta Terra com a ajuda de suas cópias sinistras, Xavier, Emma Frost, Esperança e Exodus. Outros mutantes passaram pelos protocolos de ressurreição desde então, mas esses quatro, os quatro primeiros a receberem a mente sinistra, são os verdadeiros comandantes de tudo. E o Sinistro já perdeu votações para eles antes. Isso vai virar uma constante, ele está cada vez mais isolado. Sem as Moiras para ele poder reiniciar a realidade, ele está cada vez mais preocupado, porque esse não é o rumo que ele queria dar para os experimentos dele. E aqui nós começamos com os detalhes sem importância. Primeiro, Esperança Summers simplesmente substituiu uma mão boa, que não tinha nenhum defeito, por uma mão mecânica, apenas porque ela queria fazer isso. E a gente já vê que o Exodus guardou a mão decepada, né? Negócio bem estranho, mas ele acha que ela é uma Messias, que ela é preciosa e que cada parte dela é preciosa. Isso é interessante porque vai ter utilidade no futuro. O Sinistro, cada vez mais revoltado, queria um clone seu apenas para poder dialogar com um semelhante. É claro, como ele não confia nem em si mesmo, o clone vai morrer no final da conversa. Mas ele não avisa o clone disso. E refletindo bastante, ele chega à conclusão que ele tem que acabar com isso. E ele decide atacar Emma Frost, porque como eu disse para vocês, os 4 primeiros a passar pelos protocolos de ressurreição, mesmo recebendo mente sinistra, são os 4 que mais têm autonomia, e a Emma Frost é a mais perigosa dentre eles. Então ele tenta executar ela, ele acha que ela está dormindo na sua forma orgânica, então ele vai lá,
com alguma coisa que ele vai injetar que provavelmente vai matá-la ou tirar seus poderes, algo assim. Mas a seringa quebra, porque ela está na forma de diamante. Ela usa o mestre mental enquanto ela está dormindo para projetar uma imagem de que ela está com a sua aparência orgânica. Mas ela já temia que o Sinistro a atacasse em algum momento. E aí, ela comunica o resto do Conselho Silencioso, o Sinistro passa a ser um foragido de todo o Conselho, né? Como eu disse, ele não controla mais nada, são esses 4 que controlam. E a gente vai ver o Sinistro se espalhando pelo mundo, pelo planeta ocupado por versões do Senhor Sinistro, para encontrar o original. Só que é a Emma Frost que acha. Os outros acham esse lugar muito óbvio, mas ela conhece ele o suficiente para saber que ele vai estar lá. E ele está no seu principal laboratório, o laboratório em Westchester, onde fica a Mansão Xavier. Lá eles têm uma luta, e a gente pode ver que muito da tecnologia genética desenvolvida pelo Sinistro é usada pelos seus Sinistros. Por exemplo, a Emma Frost tem o braço decepado pelo Senhor Sinistro e usa um adesivo de Wolverine, que lhe dá fator de cura. Isso é parte das criações dele. Ele usa algumas das quimeras que ele tem desenvolvidas com base no DNA de Ciclope, mas vai ser derrotado por ela. Só que ela já mostrou que usa os utensílios criados por ele. E é isso que ele vai usar em seu favor quando derrotado. Ele vai mostrar seu projeto de quimeras mais avançadas, quimeras que usam até 4 poderes de mutantes. E vai falar, você tem certeza que quer matar a galinha dos ovos de ouro? E ela vai recuar, deixar ele viver, para que ele possa trabalhar para o conselho. Vai propor isso para o conselho que vai aprovar. Então o Sinistro vai voltar, mas aí na função apenas de geneticista dessa nova era. Noturnos número 2, que a gente vai ver como 100 anos depois do início dos pecados de Sinistro, os Noturnos se tornaram uma seita de ladrões muito eficientes. A gente vai ver que através não só do próprio planeta Terra, que já foi abandonado há algum tempo pelos humanos transformados em clones do Sinistro, mas em vários outros planos dimensionais e mundos, e até mundos alienígenas, onde existiam itens mágicos que fossem de interesse da Madre Virtuosa, os Noturnos foram e furtaram esses itens para ela. Inclusive Asgard, que estava isolada da Terra desde a edição passada, com 10 anos dos pecados de Sinistro, Asgard sofreu um ataque bem grande por parte de Diana Rasputin, que destruiu a Bifrost, destruiu a ponte arco-íris que ligava a Terra a Asgard. E ela recriou, usando sua magia, para que eles pudessem ir lá saquear Asgard, né? Eles, os Sinistros. Só que os Noturnos aproveitaram, foram e roubaram também os itens mágicos que tinham lá, inclusive o martelo do Thor, bem no momento derradeiro. E essas ações dos Noturnos são bem ruins, porque apesar deles estarem achando que estão mudando as coisas ao roubarem esses itens mágicos para a Madre Virtuosa, eles deixam esses reinos despreparados, desarmados para lutar contra o Sinistro. Então, de certa maneira, eles estão colaborando com o Sinistro, sem perceber. No caso, com o Conselho Silencioso de Sinistros, né? Porque, como a gente sabe, o Sinistro não está no comando de mais nada. Bom, acontece também que eles estão começando a se questionar, e principalmente o Banshee, que está fundido ao espírito da variância e que costuma ser chamado pelos próprios Noturnos de Vox Ignis. O que acontece? Ele teve recentemente, junto com a própria Madre Virtuosa, em uma audiência com Legião. Legião estava levando as últimas mentes dos mutantes da Legião do X para um plano dimensional superior, deixando seus corpos aqui mesmo. Eles acham que esse plano dimensional não tem mais utilidade depois de contaminado pelo Sinistro. E na conversa, ali nas entrelinhas, ele deixou uma pista para o Vox Ignis de que a Madre Virtuosa não é tão de confiança quanto ele espera. E pouco depois de receber esse recado, ele vai visitar a seita dos Noturnos e encontra a Wagnerine, que é um clone do Noturno, mas misturado com o DNA da Wolverine, passando por um grande sofrimento. E também se questionando sobre quais são os verdadeiros planos da Madre Virtuosa. O que aconteceu com a Wagnerine? Os Noturnos foram criados pelo Senhor Sinistro, essas quimeras baseadas no DNA de Noturno, para ser estéreis, para só surgir novos quando o próprio Senhor Sinistro assim quisesse. Só que como ela se regenera, e como ela foi ampliada, ela tem muitos poderes, e ainda usa um líquido derivado do poder do Cortez, que é o poder de aumentar poderes mutantes, ela regenerou até órgãos que ela não tinha, com os quais ela nem foi criada. E aí acontece que ela conseguiu engravidar, teve uma filha. E assim que a filha nasceu, intuitivamente a criança se teletransportou. Eles não sabem para onde. Ela pode ter surgido no vácuo, já que eles vivem no espaço, dentro de uma superfície sólida. Isso acabou com a Wagnerine, acabou também com seu companheiro. E ele, depois de entrar numa depressão profunda, começou a ceder aos pensamentos da mente sinistra e decidiu fazer como todos os Noturnos fazem quando isso acontece: se teletransportar para dentro do laboratório secreto do Senhor Sinistro, que resulta invariavelmente na morte deles, deixando a Wagnerine sem sua filha e ainda viúva. Diante de todo esse sofrimento, diante da revelação do Vox Ignis de que a Madre Virtuosa não é de confiança, ela trama um plano também. Ela convence a Madre Virtuosa a deixar os Noturnos voltarem à Terra. A desculpa original é que eles vão procurar
o Dr. Nemesis, que é um grande cientista de Krakoa, que estava preso no laboratório em Westchester, e que com seu grande cérebro, inclusive o cérebro dele que ele fez um upgrade, virou um cérebro fúngico, virou uma espécie de grande cogumelo cérebro que se expandiu por toda uma parede, ele, inteligente desse jeito, poderia dar um jeito na esterilidade dos noturnos, e até criar mais deles. Então ela recebeu autorização de uma peregrinação para resgatá-lo. Só que o que eles sabem, as informações que eles conseguiram da Terra, é que o Dr. Nemesis não está preso em Westchester sozinho. Ele está com o Noturno original, que sofreu muitas mutações ao longo do tempo e que se tornou uma fera, mas que ainda guarda parte da sua consciência. E a Wagnerine pegou também esse Noturno e tentou usá-lo contra a Madre Virtuosa. Infelizmente, só serviu para ele morrer nas mãos dela. A própria Wagnerine ia morrer se não se teletransportasse rápido, mas ali no último instante, pouco antes de deixar a presença da Madre Virtuosa, ela teve um vislumbre do Relicário do Destino, do lugar onde a Madre Virtuosa guarda todos os itens mágicos que eles roubaram ao longo desse tempo. E numa dessas várias cápsulas está sua filha. Parece que sua filha foi abduzida pela Madre Virtuosa e não se teletransportou para um outro lugar. Isso vai encher o coração da Wagnerine de esperança. X-Men Imortais número 2. Aqui a gente vai ver que o Império do Horus Vermelho se espalhou pelo cosmos. E Esperança e Êxodos são os principais algozes das raças alienígenas, levando inclusive sua religião deturpada e seus dogmas para destruir outros planetas. Êxodos continua completamente fiel à Esperança, apesar de visivelmente estar um pouco de saco cheio da infantilidade dela. A Esperança trocou várias partes do corpo por partes mecânicas, e daqui a pouco eu vou falar um pouco mais disso. E o que ela faz? Ela usa os poderes duplicados do Êxodos para derrotar as frotas que protegem os sistemas solares, ela entra dentro deles, e depois dela ter contato visual com cada planeta, ela ativa quimeras tetragênicas, ou seja, quimeras com poderes de 4 mutantes, mais instáveis criadas por Sinistro. E essas quimeras são usadas como ogivas que destroem o sistema solar inteiro. Mas para que elas possam ser teletransportadas para cada planeta, Esperança tem que fazer contato visual, ela tem que chegar e travar a localização. Então ela entra em cada um dos sistemas que vão ser destruídos por Êxodos e por ela mesma. Isso é importante, porque ela vai ser traída. Acontece que o Êxodos, esse tempo todo, recolheu todos os pedaços que ela trocou por pedaços mecânicos. Esses pedaços têm utilidade tanto no dogma que o Êxodos criou em sua seita, quanto também para os protocolos de ressurreição cracoanos, que avançaram pra caramba. O que acontece? Agora existem clones de 4 dos membros dos 5. 4, não de Esperança, ela é muito difícil de clonar. O seu DNA é bem diferente, o Sinistro não consegue produzir clones dela. Só que as partes do corpo dela que ela tirou, que ela substituiu por partes mecânicas, continuam vivas mesmo longe dela e podem ser usadas para estabilizar os protocolos de ressurreição. Assim, é como se continuassem existindo 5, porque 4 sempre são clonados, então existem vários membros dos 5 espalhados pelo cosmos, ressuscitando os mutantes o tempo todo, e o quinto elemento é sempre uma parte de Esperança, como se fosse um relicário, como se fosse ali um pedaço de uma santa mesmo. Isso aumenta o dogma do Êxodos, é claro, mas também tira um pouco da utilidade de Esperança, porque uma vez que as partes do corpo dela fazem a função dela, ela só tem sido usada em ataques. É assim que o Êxodos vai decidir descartá-la e durante uma missão vai deixá-la para trás, sem seu poder. Para duplicar, ela é inofensiva, os poderes dela têm a ver com os poderes de outros mutantes, do outro mutante que esteja próximo. Então assim ela fica para trás para morrer. Outra pessoa que está prestes a morrer é o Senhor Sinistro, que chegou ao seu limite. Ele diz que quimeras com 4 DNAs e 4 superpoderes é o máximo que ele consegue fazer. Ou seja, ele acabou de chegar ao topo e não é mais útil para o resto do Conselho. E a gente vê o Conselho, inclusive, tramando para se livrar dele. A última quimera que ele apresenta, com 4 DNAs e que não é instável, como as quimeras que eles usam como ogivas para destruir sistemas solares, é Rasputin 4, que combina ali o DNA de Colossus, de Iliana Rasputin, de Quentin Quire e de Lince Negra. Só que ele diz que ela é o auge do trabalho dele, então ele vai ser descartado depois dela. Enquanto eles planejam descartá-lo, ele recebe a visita da Madre Virtuosa, e ela vai contar para ele, através de um diário que ela tem, a origem dos demais sinistros. Ele continua insistindo que ele é original, afinal ele tem o Horus Vermelho, que foi dado por Apocalipse, mas isso não importa para ela, ela o está manipulando e o apontando numa direção. Afinal, a gente sabe, é um desses 4 sinistros que está com o Laboratório das Moiras, é Orbes Estelares. Então, o Senhor Sinistro usa um antídoto em Rasputin 4 para libertá-la do aspecto sinistro de sua personalidade, libertá-la do Horus Vermelho, e assim, com ela completamente independente, ele pede sua ajuda para que juntos
eles possam reiniciar a realidade e liberar o mundo desse jugo sinistro. Ela, libertada da personalidade sinistra, motivada pelo bem maior, aceita. Então os dois juntos roubam a nave com toda a tripulação e partem dali por sua busca ao laboratório das Moiras, munido das informações cedidas pela Madre Virtuosa em seu diário. Tempestade e a Irmandade de Mutantes. Aqui a gente vai ver as forças que a Tempestade ainda controla, tentando atacar orbes estelares. Isso tudo com a ajuda de Sina. Sina mudou de lado, até então ela só tinha manipulado Tempestade, porque ela queria manter essa realidade do jeito que estava, porque essa era a realidade na qual ela podia viver com sua esposa. Ela tinha previsto que de outra maneira Mística morreria em Krakoa do jeito que as coisas estavam antes. O problema é que Mística morreu nesse mundo também. 100 anos depois do início dos Pecados Sinistros, Mística liderando uma missão da Força Federal, o seu foco pessoal de resistência contra o Império do Ouros Vermelho, Mística acabou encontrando sua morte. Isso fez com que Sina mudasse de ideia. Ela quer reiniciar tudo e ter outra chance de viver com sua esposa. Para isso, ela foi procurar a Tempestade. É uma Tempestade bem mais velha, com uma Irmandade de Mutantes bem mais velha. Cable, inclusive, já morreu, foi substituído pelo próprio X-Men Nate Grey, que nessa idade está igualzinho o Cable antigo. E qual o novo plano? Usar os poderes mutantes de Cora, que pode ampliar os poderes de outros mutantes, para que Sina possa enxergar perfeitamente o futuro e traçar o plano perfeito para que a Irmandade de Mutantes de Tempestade consiga entrar na esfera da morte criada por orbes estelares e roubar sua fazenda de mundos, porque no centro da fazenda de mundos está escondido o laboratório onde estão os clones de Moira, e precisa matar esses clones para reiniciar a realidade. Então esse é o plano. Sina vai vendo tudo perfeitamente, um grau incrível de detalhes. A Madre Virtuosa se manifesta durante o ataque final da Irmandade de Mutantes, conversa ali um pouco com John Ironfire para entender quais são suas motivações. Depois diz que ele vai esquecer essa conversa, né? Ela provavelmente está ali usando meios mágicos para fazer isso. Mas, vendo perfeitamente o futuro, como Sina está vendo, a Irmandade de Mutantes consegue penetrar dentro da Esfera da Morte, consegue chegar até onde está a Fazenda de Mundos, e ali Sina vê, fala, olha, nós conseguimos, nós vamos ter sucesso, porque eu estou vendo o fim de tudo. Então, é o fim desse universo, você vai conseguir destruir as Moiras. Mas na verdade não era isso que ela estava vendo. O que ela estava vendo era a própria morte, o fim de tudo para ela, porque Cora a executou antes que ela pudesse ver um futuro verdadeiro. A Irmandade de Mutantes já tinha conseguido o que queria, que era penetrar dentro da Esfera da Morte de orbes estelares, e lá Tempestade recorreu não só aos seus poderes de controle climático, ela está no espaço, mas existe algum clima no espaço, existem ventos solares, existe radiação, recorre a tudo isso, mas recorre também à magia antiga, conhecida por sua mãe. E combinando isso e fazendo uma grande oferenda, ela invoca um buraco de minhoca e teletransporta tudo que tem dentro da Esfera da Morte, exceto o próprio Orbes Estelares e os alienígenas que trabalham para ele, para outro lado do universo, onde seus planos, na verdade, são manter intacto o laboratório das Moiras. A verdade é que ela não quer mais reiniciar o universo. 100 anos já se passaram. Pessoas morreram, pessoas viveram. Ela não tem direito de ceifar novas vidas que só surgiram naquele universo e zerar tudo. A nova função da Irmandade de Mutantes agora é proteger o laboratório das Moiras e impedir que outras pessoas zerem o universo. E é por isso que elas enganaram Sina. Mas para fazer tal feito, para invocar esse buraco de minhoca tão poderoso, Tempestade teve que pagar uma oferenda, e essa oferenda foi sua própria vida. Em seu último ato, ao salvar aquela realidade, Tempestade morreu. Os pecados de Sinistro, 1000 anos. Faz 1000 anos que Sinistro deu seu golpe em Krakoa. E já faz 900 anos que ele é foragido do governo que ele mesmo criou. Ele planejava estar no controle de outros mutantes sinistros, criados ali com traços da sua personalidade. Ele é foragido, mas ele tem uma ajudante. Quem que é? Rasputin 4, quimera criada por ele, que inclui vários poderes de vários mutantes e que tem ajudado ele sozinho a procurar os clones de Moira. Clones esses que ele pretende carregar com as informações que ele tem até o momento desses 1000 anos de experiências mal sucedidas para matar o clone mais recente, voltar ao ponto que ele foi clonado com as informações e baixar elas, fazer um upload das informações da mente do clone e aí fazer tudo diferente. 900 anos seguindo pistas, ele chega até um planeta de preces, um novo conceito de 1000 anos dessa saga. O que acontece? O Exodus, na edição passada, em 100 anos de Pecados de Sinistro, matou Esperança Summers e tomou a religião que era dela para si, né? Ele era, vamos dizer, seu principal apóstolo e passou a ser o líder da religião, que passou a esperar o retorno da Messias que ele mesmo matou. Agora, 1000 anos depois, existem vários clones de Êxodos. Eles fizeram um cisma nessa religião, brigaram entre si e existem vários planetas como esse,
planetas de preces, onde clones sinistros servem ao Exodus orando para ele, muitos deles telepatas, e aumentando seu poder porque ele se alimenta da fé dos outros. Só que são vários clones de Exodus com vários planetas de preces. E num deles tem um segredo. Sinistro e Rasputin 4 rastrearam dados até chegar a esse planeta onde um dos fiéis, um dos clones sinistros que fica ecoando orações para Exodus, guarda um segredo: a localização do laboratório de Sinistro. Ao chegar lá, é mais uma pista, não é a localização precisa, é a localização de uma mensagem deixada por Sina, que já morreu também 900 anos atrás, e o Sinistro e a Rasputin têm então que seguir para lá. Só ao ficar feliz por conseguir a pista, ela faz uma oração de agradecimento, e isso desperta aquele clone do Exodus. Quase mata os dois, eles conseguem fugir só porque o Sinistro manda um alerta, avisando o planeta de preces mais próximo que um Exodus deixou o planeta de preces onde eles estão. A trégua entre as várias seitas Exodus depende deles ficarem dentro dos seus próprios planetas. Assim, um Exodus clone vem enfrentar aquele, os dois destroem um ao outro e o Sinistro e a Rasputin 4 conseguem seguir adiante para verificar mais uma migalha de pão deixada por cima. Assim, o Sinistro encontra um outro dispositivo nas coordenadas que ele conseguiu no planeta de preces. Esse dispositivo é um recado de Sina, indicando ali, fazendo na conclusão e como ela quer que tudo se reinicie para que ela possa ter de novo sua esposa, pois Mística morreu 900 anos atrás, um pouco antes de Sina. Só que ao Sinistro ouvir essa mensagem, a Rasputin 4 ouve também e percebe que foi enganada esse tempo todo pelo Sinistro. Afinal, ela achava que estava ajudando ele a reconstruir Krakoa, mas na verdade o problema é só que ele não está no controle desse universo. Né? Então ela fica muito chateada, se volta contra ele, começa a lutar contra ele. E o que acontece? O Sinistro não tem chance de vencê-la, ele só foge. Porque ela tem os poderes ali mutantes, mas não tem poder de voo, então ele deixa ela abandonada no vácuo. Uma das últimas cenas que a gente vê é justamente ela recebendo um contato telepático, um contato mágico, mas um contato mental, de uma pessoa que lhe oferece a chance de se vingar de Sinistro. Em outro lugar, o Senhor Sinistro encontra novos ajudantes. Um Destinobô perdido. A gente já viu que lá no começo dos Pecados Sinistros, Namor matou o Dr. Destino, mas lá já é citado que outros Destinobôs ficaram por aí reivindicando o título de Destino. Esse é um deles. A própria Moira McTarget, a original que passou por um corpo mecânico. O Sinistro usa clones dela. Então, esses três juntos vão seguir adiante as coordenadas do Laboratório de Sinistro, um lugar extremamente protegido. O Sistema Tempestade, todo um sistema solar artificial construído com o que antes foi a Fazenda de Mundos de Orbes Estelares, transportada por Tempestade em seu último ato, 900 anos atrás, para um outro ponto no universo. Lá, esse sistema solar protege o Laboratório de Sinistro para evitar que qualquer um dos quatro Sinistros, qualquer um dos quatro clones de Nathanael Essex, mate o clone vigente da Moira e reinicie o universo a partir do ponto no qual o Sinistro fez sua traição ao Conselho. Tempestade deu sua vida para que esse universo, mesmo destruído, fosse preservado, que fossem preservadas todas as vidas e almas que surgiram nesse universo, mesmo ele estando em guerra e arrasado desse jeito. Como ela faleceu, quem guarda seu legado é John Ironfire, acompanhado sempre de Cora, mutante que tem o poder de ampliar os poderes de outros mutantes, e eles recebem o triunvirato que Sinistro fundou, porque ele tem uma proposta. Ele pode trazer Tempestade de volta. Ele reúne ali mutantes com poderes similares aos 5 de Krakoa, que faziam os protocolos de ressurreição. Na verdade, 4 dos 5, porque não existe um substituto para a esperança. Todavia, a gente aprendeu na edição passada que as partes de esperança, mesmo com ela morta, continuam vivas e podem entrar em sinergia com os outros membros, com os outros mutantes com poderes de ressurreição. Então o Sinistro tem amostras de sangue de esperança que podem cobrir essa lacuna e fazer com que Tempestade passe pelos protocolos de ressurreição. Só tem um problema: ninguém fez backup da mente dela antes dela morrer. Ele diz que pode criar uma tempestade, mas baseada, com a consciência baseada nas memórias do John Ironfire. E ele está tão desesperado, 900 anos depois de sua morte, que ele aceita mesmo esse arremedo de existência para aplacar seu sofrimento por ter perdido sua líder. Só que o caminho que o Sinistro fez atraiu o atual Império do Ouros Vermelho. O império que ele fundou, mas que hoje, tantos anos depois, é coordenado por Emma Frost, a Rainha Vermelha. Ela era antes a Rainha Branca, mas ela explica, ela convenceu Sebastian Shaw a fundir o Rubi de Sitorak a ela. Isso tornou ela extremamente poderosa. E aqui vale lembrar outra das coisas que vai ser importante um pouco mais adiante, mas que também tem a ver com o Rubi de Sitorak. Lá no começo, além da morte do Destino, outro passo importante para esse Império do Sinistro foi matar Thanos. E
Como que ele fez isso? Disparando um fanático miniaturizado de um rifle super potente através do cérebro do Thanos. O fanático então cresceu e terminou de destruir o Titã Louco. Ele é irrefreável, ele seguiu adiante e ninguém tentou pará-lo. Porque ele não era mutante, não interessava para os planos de Sinistro, era protegido magicamente, então ele ficou vagando pelo espaço. Tá? Mas o Rubi não, e o Rubi foi usado por Emma Frost. Beleza. Rubi que é a fonte dos poderes de Ken Marco. Não é só disso que ela se apropriou, ela também se apropriou da tecnologia da Orcs, inclusive ela conta como que ela localizou o Sinistro. Eles infiltraram, com a ajuda da tecnologia do Fera, várias inteligências artificiais na Orcs, e uma delas está ligada ao Destinobo e avisou eles do paradeiro do Sinistro, apesar do Destinobo não parecer saber isso. E é isso que está levando então a tropa do Horus Vermelho até o Sistema Tempestade. Outra tecnologia da qual ela se apropriou não foram só essas inteligências artificiais, mas a Suprema Inteligência Artificial. Traje Nimrod, uma espécie de banho que ela toma de nanitas. Isso cobre o corpo dela. Ela chamou de molde mestre, mas é muito parecido com o Nimrod. E é a arma suprema que ela vai usar diretamente na batalha, além de suas quimeras e de vários outros apetrechos ali genéticos criados por Sinistro, mas que agora estão a serviço dela. Essa novíssima tempestade vai destruir ela facilmente e destruir grande parte das tropas sinistras que ela controla, mas vai acabar morrendo no processo. O Fera, então, vai assumir o controle dessas tropas sinistras e vai pedir socorro para o Xavier, que também seguiu seu próprio caminho e criou uma versão deturpada do sonho de Xavier em um templo bem distante, mas também quer o poder das Moiras, também quer o poder de reescrever a realidade a seu favor. E o Fera acha que pode se proteger da mente de Xavier, porque foi treinado por ele para isso. Mas a verdade é que o Professor X, mesmo original, não ensinou tudo que podia para o Fera e ele acaba sendo subjugado facilmente. Então, o Professor X também vem para o campo de batalha sobre o sistema de tempestade. No meio dessa confusão toda, o Sinistro rapidamente descarta o Destinobo, aproveita só sua mão para usar como arma, começa a resistir, mas ele quer chegar até o laboratório das Moiras. John Ironfire, apesar de ter negociado com o Sinistro, não está disposto a contrariar a última vontade da Tempestade original. Ele vai acabar lutando contra o Sinistro, e inclusive atrasando ele. Mas a Moira que usa um corpo mecânico, que é a mente da Moira original, vai passar desapercebida e vai se dirigir para o laboratório enquanto isso. Em outro ponto, a gente vê que a Madre Virtuosa também tem seus planos e que a culminância deles está chegando. Então, o Laboratório do Sinistro é bem protegido, até hoje nunca foi rompido. Ela enviou milhares de teletransportadores baseados no DNA de Noturno contra as barreiras desse laboratório ao longo dos 1000 anos dos pecados de Sinistro. E eles só perderam a vida, mas agora ela sabe que está chegando que vai romper de vez a barreira. Quem deu a dica para o Senhor Sinistro, mesmo através de atravessadores, do que o Thanos estava tentando fazer 1000 anos atrás e motivou o disparo do fanático, que eu contei para vocês agora há pouco, foi a própria Sina, fazia parte dos planos dela. Ela sabia a localização do Thanos e sabia o que ia acontecer com o fanático se ele fosse disparado naquela direção. Acontece que o fanático está chegando ali, onde está a confusão ainda em alta velocidade, afinal ele é uma força irrefreável da natureza e ainda vivo, porque ele é imortal com os poderes de Sitorak. E ele é o prego que faltava no caixão do laboratório. Ele termina de romper as últimas defesas, permitindo ali que a Madre Virtuosa consiga adentrar. Junto com isso, tem a cena que eu falei para vocês que parece Coyote Papaléguas, porque ela é alcançada pelo espírito da variância, um espírito que possui o corpo do Banshee, prolongando sua vida ao longo desses 1000 anos, diferente dos espíritos da vingança e que, inclusive, costuma ser perseguido por eles. O que acontece? Os espíritos da vingança, no começo dos pecados sinistros, quando todos os seres humanos passaram a ser versões do próprio Senhor Sinistro, eles deixaram o planeta Terra, onde não tinha praticamente mais nenhum livre-arbítrio. E a gente não sabia o que aconteceu com eles. A gente vai descobrir que todos eles se juntaram para possuir o Galactus. Lembra que eles odiavam o espírito da variância? Pois é, agora, na culminância de todos os planos da Madre Virtuosa, o espírito da variância vai chegar sendo perseguido por um Galactus demoníaco, e ele vai ser a distração que precisava para ela poder entrar de vez. Lá dentro, ela conta finalmente seu plano. E aí a gente vê como o Noturnos era tão importante. Na verdade, ela sacrificou várias quimeras do Noturno ao longo de todos esses anos, dizendo a eles que eles deviam tentar romper a barreira do laboratório e dizendo a eles que eles deviam reunir itens mágicos que ela precisava para o chamado Relicário do Destino, que era com o que ela ia consertar essa realidade. Tudo mentira. A coisa mais preciosa reunida durante esses 1000 anos pela Madre Virtuosa foi exatamente o sacrifício dos Noturnos. O que estava acontecendo é que ela estava canalizando todo esse poder por um grande feitiço. A sua versão do backup das mentes de Moira. Ela quer reiniciar o tempo com a morte de Moira, mas reescrever o passado à sua imagem, com seu conhecimento. Ela quer transportar sua consciência para o passado. Fazer isso com esse feitiço. Esse feitiço tem mais alguns ingredientes, além do sacrifício de todos esses Noturnos, que é o próprio espírito da variância,
que ela absorve perto do final, deixando um Banshee muito idoso, né, com mais de 1000 anos, caquético, caído no chão. E a bebê, que é filha da Wagnerine, uma das primeiras noturnas a se libertar do domínio de Sinistro e passar a servir a Madre Virtuosa, cuja origem foi contada na edição passada, a origem desse bebê. Então ela precisa sacrificar essa criança para que o feitiço dê certo. Só que a mãe já estava a caminho, provavelmente porque ela manteve contato com o Banshee esse tempo todo. E ela surge, pega a Madre Virtuosa de surpresa na hora da execução do seu feitiço e, enquanto ela está distraída conversando com o Banshee, a Wagnerine consegue matá-la com a garra escondida em sua cauda de noturno, porque a Wagnerine é uma quimera meia noturno, meia Wolverine, né? E meia a Wolverine, que tem garras em outros lugares que não são só os punhos. Então assim, a Madre Virtuosa também morre, e a gente vê a Moira chegando ao laboratório depois de tudo isso. O Banshee também já está morrendo sem o espírito da variância. E a Wagnerine pega sua filha nos braços, mesmo sabendo que a próxima pessoa que chegar vai reiniciar o universo. Ela conseguiu atingir seu objetivo, recuperar sua filha, e se teletransporta dali. O John Ironfire se mostra mais difícil de matar do que o Sinistro esperava, e ele acaba fazendo um acordo com ele, porque nesse meio tempo entrou o Xavier na jogada e ele não pode ser derrotado pelas forças do Sistema Tempestade. Então ele convence o John Ironfire a aceitar o upgrade que ele pode dar com poderes do Homem de Gelo para lutar diretamente contra o Professor X e libertar ele. Os dois estavam lutando juntos, aí o Sinistro traiu ele, aí ele meio que começou a lutar contra o Sinistro. E enquanto ele vai lutar contra o Xavier, ele corre. Então, né, o Sinistro corre. Por quê? Porque a Moira já chegou no laboratório, pode se apoderar dos clones dela mesma, está indignada com saber que o seu material genético virou ali o sistema reserva do Sinistro, não era plano dele que ela descobrisse isso tão cedo, então ele corre para lá. E quando ele chega, ela já terminou de matar a Madre Virtuosa, mas a gente não viu essa cena. A gente viu a Madre Virtuosa ferida de morte pela Wagnerine, que fugiu com a sua filha, e vimos o Banshee terminando de morrer depois de trair a Madre Virtuosa. E a Madre Virtuosa ainda estava rastejando no chão com o seu feitiço ali pronto, mas sem executar. Beleza. Quando a gente chega, ela já está morta. A Moira e o Sinistro lutam um pouco, porque a Moira não quer deixar ele usar o seu sistema de backup, não quer deixar ele matar o clone da Moira, clone biológico, porque ela é uma versão robô. Eles ficam um tempo nisso, mas aí a Moira cede. Fala, então beleza, vou deixar você fazer, porque aqui não tem futuro mesmo. A gente está prestes a ser derrotado pelo Xavier, que o Xavier, a essa altura, já derrotou o John Ironfire. Tudo tá vindo para cima deles e só tem os dois lá dentro. Só que o Sinistro estava mentindo para ela. Ele não queria executar o clone da Moira. Ele tinha um outro sistema de segurança ligado no seu laboratório. Era o sistema que ia matar todos os Sinistros por todo o universo. Todas as cópias com seu DNA usadas, inclusive contra ele. E ele absorver todas essas mentes, colapsar sobre si mesmo e se tornar um domínio, a exemplo dos grandes gigantes da Falange, que vivem além do tempo e do espaço dentro de buracos negros. E ele faz isso. Só que quando ele chega lá, ele descobre que outro Sinistro já se tornou um domínio antes dele. Ele é rechaçado e devolvido à realidade. Não há espaço para dois domínios. Mais do que isso, não adianta reiniciar o universo, porque esse já está fora do tempo e do espaço. O Sinistro perdeu definitivamente. Por fim, completamente desamparado, o Sinistro nem tenta matar o clone de Moira. É alcançado por John Ironfire, que ia tentar impedi-lo de fazer isso, e executado por ele. Afinal, traiu várias vezes, inclusive. E a própria Moira robô, que executa o clone de Moira, fazendo assim o universo ser reinicializado a partir do ponto em que aquele clone foi gerado. Então a gente volta lá no ponto de X-Men 65, onde o Sinistro traiu todo o Conselho Silencioso. E aí ele tem acesso a todos esses dados, só que eles foram modificados. Eles incluem uma mensagem da Moira, contando para ele a verdade, que não tem mais o que ele tentar, que ele próprio tinha desistido, afinal não tem mais como ele se tornar um Dominion. A segunda coisa é que a Moira não só gravou essa mensagem, como antes dela matar a Madre Virtuosa, ela viu que a Madre Virtuosa não pôde terminar aquele feitiço, fez outro. Ela salvou um vírus entre as memórias que iam ser enviadas pela Moira. Esse vírus vai fazer com que os laboratórios sinistros gerem uma cópia de Rasputin 4 com toda a memória que ela possui dos 1000 anos, as memórias que foram transmitidas para o clone. Assim ela vai poder dar voz de prisão para o Sinistro. Mais do que isso, um feitiço foi feito com aquela energia, apesar de não ter o bebê para a Madre Virtuosa poder sacrificar. Então, apesar dela não conseguir receber sua consciência, tudo que ela queria saber, um novo livro surgiu lá na biblioteca da Madre Virtuosa no presente, com todo aquele conhecimento dos 1000 anos. E aí, o que vai acontecer? O Sinistro vai ser derrotado pela Rasputin 4, que se lembra de tudo e que surgiu no seu laboratório, foi criada naquele momento no seu laboratório, mas com um backup da mente original dela, que foi transmitida junto com as memórias de Moira. O Conselho Silencioso está vindo para dar voz de prisão para ele, vai encontrar ele já preso pela Rasputin 4, que vai explicar tudo para ele. E a Madre Virtuosa
do presente, em posse de todo o conhecimento dos pecados do sinistro, que estão num tomo na sua biblioteca, vai surgir. E aí, no momento que o sinistro está sendo condenado ao poço, que já aconteceu antes, ela, além de tudo, vai avisar que Xavier, Esperança, Êxodos e Rainha Branca, que já passaram pelos protocolos de ressurreição enquanto o sinistro era foragido, estão contaminados com a mente sinistra. E eles vão aceitar ser mandados para o poço, até que se prove de que não existe nenhum risco do sinistro assumir o controle deles também. Termina com a Madre Virtuosa tendo bastante prestígio junto ao Conselho Silencioso, com Rasputin 4 surgindo na nossa realidade, podendo permanecer em Krakoa, e a partir daí vai seguir essa fase da Sina do X em direção à queda do X. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, aproveitem e curtir o vídeo, se inscrever se ainda não são inscritos e ativar o sininho para receber as notificações. Com as notificações ativas, voltem para os nossos próximos vídeos. Eu espero vocês de volta para todos eles. Então até lá e um grande abraço!